Ni utenga wa bwino inaba mama na hitafamba tikugonze ni maungu manene inaba mama na hitafamba tikugonze ni maungu manene ngana tingana na inga chavi ni maungu manene na inga na tingana na inga chavi ni maungu manene inaba mama na samba tikugonje maungu manene inaba mama na itafamba tikugonje ni maungu manene na inga na tingana na inga chavi ni maungu manene na inga na tingana na inga chavi ni maungu manene Utomini legi tangata. Ada mau apa? Utomini legi tangata. A segunda estrofe como é que é? A segunda estrofe. Magumo e atingir. A terceira? Vamos lá, vai ser mulher. É melhor, é? Não tem Nilegi tangat magumuya leshishikat utomwini legi tangata. Atenção, 3, 4. Utomwini legi tangata utabakwima kweru nzijeliwo utabakwi utomwini legitaku utomwini legitangata utabakwima kweru magumu ya tindlela tonde leti uranza kuleji nzijeli o utavakwi utomwini legitaku utomwini legitangata utabakwima kweru nyamwani basaula Jesu vajitsikile jiwono nziantagatomba ya tilweni utomwini legitaku utomwini legitangata utabakwima kweru
shishikati saseka sumba muponisi wawe utabana yena tilweni utomwini legitaku utomwini legitangata utabakwima kweru. Itafamba tikugonze ni maungu manene. Vamos continuar a cantar? Vamos. Vamos lá. Mais uma vez, boa noite, querida igreja. Boa noite. Depois de um dia muito preenchido, estamos agora a fechar o sábado com mais uma sessão. Esta é a 8ª noite. E é o 10º sermão que está sendo pregado nesta nossa sessão de estudo da Palavra de Deus. Quero mais uma vez saudar aos irmãos que estão aqui de forma física, sem me furtar, saudar os irmãos que nos acompanham também de forma virtual, que seguem a nossa plataforma. Temos recebido muitas reações de pessoas que estão em diversos cantos do mundo acompanhando esta programação. Que Deus te abençoe e fique conectado. Hoje nós havemos de falar a respeito da mudança do sábado para o domingo. Estivemos a falar acerca da lei de Deus, falamos acerca da santidade do sábado, e a questão que nós vamos responder hoje é: como é que foi feita a mudança do sábado para o domingo? Em outras palavras, por que a maioria não guarda o primeiro, aliás, não guarda o 7º dia da semana como dia de adoração? Pelo contrário, guarda o primeiro dia da semana. Vamos orar.
Eterno Deus, mais uma vez estamos aqui para mais uma sessão de estudo da Sua Palavra. Oramos, Senhor, buscando a Sua presença, que o Teu Espírito possa falar nos nossos corações e que possamos sair daqui rejuvenescidos para o encontro consigo. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Domingo, Santo. Sunday, o dia do sol. A sigla da gama. Hoje é o dia que é escolhido para adoração Nyamuka escolhe que olha para o fazer. e muitas denominações usam este dia. Mabanja manhengue matessa escolher. A Bíblia, A Bíblia. o que a Bíblia fala a respeito deste dia? A Bíblia toda aí vai escolher. Qual é a origem histórica da guarda de domingo? E o matimulugo é Vamos analisar alguns textos bíblicos que falam de domingo como o primeiro dia da semana. Mateus capítulo 28, versos 1. A Bíblia diz, no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Isso que quer dizer? Que depois da morte de Jesus, na sexta-feira, ele é sepultado, no sábado, descansa-se segundo o mandamento. A Bíblia mostra que no primeiro dia da semana, que foi o dia imediato depois do sábado, as mulheres foram ao sepulcro para embalsamar o corpo de Jesus e não o encontraram. Mateus capítulo 28, é possível, com base nesse texto, perceber que a Bíblia trata o domingo como o primeiro dia da semana. Marcos capítulo 16, versos 1 a 2. Ora, passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro muito cedo, ao levantar do sol. Jesus não foi encontrado na sepultura no primeiro dia da semana, porque ele já havia ressuscitado. Portanto, a Bíblia apresenta o domingo como o primeiro dia da semana. E em Marcos capítulo 16, verso 9, diz o seguinte o texto bíblico: havendo ele ressuscitado da manhã cedo do primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Então, são textos bíblicos que mostram que o domingo é sim o primeiro dia da semana. João capítulo 20, verso 19 também fala a mesma coisa. Atos capítulo 20, verso 7 também fala que domingo é o primeiro dia da semana. Paulo diz, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos, então, primeiro dia da semana, domingo. 1 de Coríntios capítulo 16, verso 2. De novo, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade e vá juntando para que, se não for, façam coletas quando eu for. A síntese aqui é: domingo é apresentado na Bíblia como o primeiro dia da semana. O apóstolo Paulo escreveu sobre a ressurreição de Jesus, mas em nenhum verso menciona que por esse facto a guarda do sábado mudou para domingo. Não temos nenhuma evidência bíblica que mostra a mudança de sábado para domingo em virtude da ressurreição de Jesus no primeiro dia da semana. O próprio Jesus não mudou nada. Se a ressurreição de Jesus mudasse a guarda, ele próprio, Jesus, teria comunicado aos seus discípulos. Mas Jesus não deixou nenhuma informação aos seus discípulos
a respeito da mudança do dia do culto de sábado para domingo. mayelana ku cinca siku ra sabado para sonto. Êxodo capítulo 31, verso 18. Exodus 30:18. A Bíblia diz o seguinte: e tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas de testemunho, as tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Filhos e filhas de Deus, não há nenhum verso na Bíblia que indica a guarda de domingo como dia do Senhor. Se não está na Bíblia, como é que surgiu o domingo? Porque o domingo é apresentado na Bíblia como o primeiro dia da semana. Queridos, como então o domingo passou a se popularizar como dia de adoração? Domingo, adoradores do sol, pagãos, seguidores de Cristo, os cristãos. São 2 grupos de pessoas que existiam no Império Romano. Vamos seguir. Esses símbolos existem. Este símbolo existia no Império Romano para mostrar a união que existia entre o paganismo romano e o cristianismo. Isto é, se nós formos a estudar a história, vamos perceber que o cristianismo nasce dentro de um contexto político do Império Romano. E o Império Romano, aquele império de ferro, que nós aprendemos na semana passada, que esmiuçou tudo, a lei de Deus não escapou. Foi a introdução de costumes do paganismo romano dentro do cristianismo que mudou-se o dia de adoração de sábado para o domingo. O decreto dominical do imperador Constantino, no dia 7 de março de 321, Constantino foi o imperador romano que se identificou com o cristianismo. Ele quis que o cristianismo fosse a religião do Império Romano, que todos os pagãos fossem cristãos. E desta forma, várias práticas pagãs acabaram entrando na igreja na tentativa de criar-se consensos políticos religiosos. E assim como consensos costumeiros, para que as pessoas pudessem entrar na igreja com os seus costumes, com as suas práticas. E está aí o problema. Quando a política, o poder político, tentou legislar o poder religioso. Aí começou o problema. A mais antiga documentação da observância de domingo como imposição legal é Édito do Constantino em 321. Foi o Édito de Constantino, foi o decreto de Constantino. Por isso, podemos afirmar que Constantino o Grande, imperador romano, fez uma lei para todo o império, instituindo o domingo como o dia que devia ser observado como dia de repouso em todas as cidades e vilas, mas permitindo que os camponeses prosseguissem com os seus trabalhos. Então, Constantino, imperador romano, na tentativa de cristianizar o império e acomodar todos os adoradores, aliás, todos os habitantes do império, ele decreta que o domingo devia ser o dia de adoração.
A ideia de transpor a solenidade de sábado para o domingo é uma ideia estranha ao cristianismo primitivo. O domingo foi justaposto ao sábado. Queridos, foi um poder político que queria agradar tanto os cristãos, assim como os pagãos adoradores do sol. Introduziu-se dessa forma práticas pagãs na igreja primitiva. No início, foi algo pacífico, facultativo, mas com o tempo as pessoas foram forçadas, passou a ser algo obrigatório. E todos aqueles que não queriam observar foram mortos. Muita gente foi perseguida, foi torturada, foi colocada na cova de leões. Muita gente foi morta. Quando a guarda de domingo passou a ser coerciva, a igreja reconhece ter feito uma mudança contrária à vontade dos apóstolos. O festival de domingo, como outros dias festivais, sempre foi uma ordenança humana. E não havia a menor intenção dos apóstolos em estabelecer um mandamento divino a esse respeito. Logo, deles e da igreja apostólica primitiva transferir as leis do sábado para o domingo. Esse é o manual de história de History of Christian Religion and Church, page 186. Quer dizer, é o livro, né? É o título do livro. Então, este livro mostra que não, a mudança de sábado para o domingo não foi plano dos apóstolos. O sétimo dia, o sábado, foi solenizado por Cristo, pelos apóstolos, pelos cristãos primitivos, até ao concílio. O que é isso de concílio? Concílio é uma reunião ecumênica, é uma reunião da igreja, uma reunião grande. Esse concílio de Laodiceia, em 364 da nossa era, aboliu inteiramente a observância do sábado. Neste concílio, foi oficializada a observância do domingo pela Igreja Romana sem nenhum fundamento bíblico. A Bíblia já havia profetizado o surgimento de um poder que mudaria a lei de Deus. Daniel capítulo 7, verso 25, diz o seguinte: proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e metade do tempo. O livro de Daniel já profetizara um poder político que haveria de mudar a sacralidade do sábado para o domingo, e a mudar a lei de Deus. E com certeza, os 10 mandamentos dados por Deus sofreram um atentado. Este poder romano troca a solenidade de sábado para o domingo. Queridos irmãos, a lei de Deus foi pisada, guardou-se, foi substituída pelo domingo. Os 10 mandamentos dados por Deus são mesmo ainda hoje. São os mesmos, sem dúvida. Mas a igreja formulou-lhes de forma diferente.
A igreja romana, após mudar o dia de repouso do sábado judaico, ou sétimo dia da semana, para o primeiro dia, fez com que o terceiro mandamento se referisse ao domingo como dia a ser santificado e como dia do Senhor. Essa afirmação está no Catholic Encyclopedia, volume 4, página 153. Em Doctrinal Catecism, página 74, o padre Stephen Ken responde a seguinte pergunta: tendes qualquer outra maneira de provar que a igreja tem poder para instituir festividades de guarda? A resposta: se a igreja não tivesse tal poder, não teria podido fazer aquilo com que estão de acordo todos os modernos religionistas. Não teria podido substituir a observância do sábado, o sétimo dia da semana, pelo domingo, o primeiro dia da semana. Mudança para a qual não existe nenhuma autoridade escriturística. Em outras palavras, não temos nenhuma base bíblica para mudar o sábado do sábado para o domingo. Foi a Igreja Católica que transferiu esse repouso para domingo, em lembrança da ressurreição do Senhor. Portanto, a observância do domingo pelos protestantes é uma homenagem que eles atribuem a despeito de si mesmo à autoridade da Igreja Católica. Queridos irmãos, não há na Bíblia uma evidência que mostra a transferência da solenidade do sábado para o domingo, mas um poder político religioso, o poder romano, usando a Igreja Católica, assim fez. Transferiu a solenidade do sábado para o domingo de forma pacífica e depois foi agressiva, coerciva. Assim, a lei de Deus foi pisada, foi trocada. Nós nascemos, encontramos tradições, seguimos. Infelizmente, alguns de nós seguimos sem saber. A lei de Deus em Êxodo capítulo 20, versos 1 a 17, sofreu uma alteração. O primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. O homem mudou. Colocou o primeiro mandamento da seguinte forma: amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo mandamento, que proíbe imagens, foi jogado para o lixo. O homem tirou o segundo mandamento para o lixo. O terceiro mandamento, que diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, foi substituído pelo mandamento que diz: não tomar o seu santo nome em vão. O quarto mandamento, que diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar, foi substituído e passou a ser o terceiro mandamento, que diz: guardar domingos e festas. O quinto mandamento, que diz: honra o teu pai e tua mãe, foi substituído para passar a ser o quarto mandamento, que diz: honrar pai e mãe. O sexto mandamento, que diz: não matarás, é substituído para não matar. O sétimo mandamento, que diz: não adulterarás, é substituído para dizer: não pecar contra a castidade. O oitavo mandamento, que diz: não furtar,
é colocado como sétimo, que também diz não furtar. O nono mandamento, que diz não dirás falsos testemunhos contra o seu próximo, é colocado como oitavo, que diz não levantar falso testemunho. O 10º mandamento, que fala sobre não cobiçar, é dividido em duas partes. É fragmentado para sair o 9º e o 10º mandamento. Queridos irmãos, 2 mandamentos foram substituídos. 2 mandamentos. O mandamento que fala acerca de ídolos e o mandamento que fala acerca da observância dos. Queridos irmãos, como se vê? A diferença entre a Bíblia e a catequese quanto ao 2º mandamento, como também o desdobramento do 10º mandamento da Bíblia em 2 mandamentos na catequese. Santo Agostinho, que quem fez catequeticamente essa divisão, dizendo que já no seu tempo não havia mais idolatria. Por isso ele achou que podia suprir o 2º mandamento, incluindo o 1º mandamento. E ele desdobrou o 10º mandamento da Bíblia. Esta divisão continua até hoje. Queridos irmãos, você vai permanecer na igreja ou você vai permanecer na Bíblia? Não é a igreja que salva. Quem salva é Cristo. O importante não é a igreja, mas o importante é o que essa igreja ensina. O 4º mandamento é mudado para o domingo. Queridos irmãos, a Bíblia fala em guardar o sábado como dia do Senhor. A igreja manda observar o domingo. O importante é a observância do dia do Senhor. Isso é que o Frei Mauro diz. Mas isso não tem fundamento bíblico. A palavra domingo, como designativo do dia do Senhor, dies domini, foi usado na igreja pela primeira vez por São Justino, para fazer referência ao dia do Senhor. Dies domini, dia do Senhor. Queridos irmãos, como vocês podem ver, ler a Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, e não encontrareis uma única linha que autorize a santificação de domingo. As Escrituras ordenam a observância religiosa do sábado, dia que nunca santificamos. Esse é o cardeal Gibbons, The Faith of Our Fathers. Ele diz, não existe na Bíblia uma única autorização para a mudança de sábado para o domingo. Mateus capítulo 15, 8 a 9. A Bíblia diz, este povo ora-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Me adoram em vão, ensinam doutrinas que são preceitos dos homens. E uma das doutrinas que não é bíblica, que constitui preceito dos homens, é a doutrina do domingo. Os sacerdotes, Ezequiel capítulo 22, 26, os sacerdotes transgrediram a minha lei, profanaram as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo. E dos meus sábados escondem os olhos, e assim sou profanado no meio deles. Santifiquem os meus sábados, pois servirão de sinal
entre mim e vós, para que vós saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Onde é que você vai ficar? O que você vai seguir? O que a igreja diz ou o que a Bíblia diz? O que diz a Bíblia? A Bíblia diz, respondendo Paulo aos apóstolos, disse: importa obedecer a Deus que aos homens. Atos capítulo 5, verso 29. Quando Paulo foi colocado entre espada e parede, entre obedecer a Deus ou aos homens, ele disse: melhor obedecer a Deus do que aos homens. Qual é a sua decisão? Nós queremos terminar a sessão desta noite deixando esse apelo. Queridos irmãos, não vamos encontrar no texto bíblico uma única autorização de mudança da santidade do sábado para domingo, primeiro dia da semana. A Bíblia apresenta o domingo como o primeiro dia da semana. O povo de Deus sempre foi fiel, guardando o sábado como dia de adoração. Chegou um poder, o Império Romano usou uma instituição, a igreja da época, a igreja que tinha poder na época, a igreja romana transferiu a solenidade do sábado para o domingo. Assim como a igreja fez muita coisa. No Concílio de Trento, nos anos 1500, no Concílio de Trento, vocês vão perceber que a igreja não só parou por aí. Fora de alterar a sacralidade do sábado, introduziu no Concílio de Trento outros livros que não fazem parte do cânon bíblico. Por isso vocês vão pegar a Bíblia romana, tem vários livros que não fazem parte, que não fizeram parte do cânon do Novo e do Antigo Testamento. São livros que foram acrescentados pela igreja. Queridos irmãos, na Idade Média, morreu-se muito. Por quê? Porque a Bíblia foi silenciada, era proibido estudar a Bíblia, a igreja é que tinha poder sobre tudo e todos. Silenciou-se a verdade, apagou-se a verdade, as pessoas não estudaram a Bíblia, não tinham acesso à Bíblia, a ciência parou. Graças a Deus, com o trabalho dos reformadores, a reforma protestante restaurou a verdade. Restaurou a verdade. O protestantismo, até certo ponto, foi fundamental para a restauração da verdade. Mas alguns protestantes ainda continuam com alguns desafios. Na medida em que nós observamos, eles observam os 9 mandamentos e deixam o 4º mandamento, que fala sobre a observância do sábado. Queridos irmãos, o apelo é: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a sua obra. O 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Queridos, nosso Deus não é Deus da maioria. Deus não está preocupado com quantidade. Deus está preocupado com qualidade. Com qualidade. Nesta noite, eu quero orar mais uma vez para que Deus possa te dar o poder de ser guardador da palavra de Deus. Nós vamos ter desafios, mas vamos ser fortes e firmes na observância da lei de Deus.
Que Deus te abençoe. À medida que você sai daqui iluminado e firme para continuar a observar a lei de Deus e não o costume dos homens. Vamos orar. Pode orar. Senhor Deus, te agradecemos por mais uma vez ter nos dado a oportunidade de estudar essa palavra. Senhor, ajude-nos para que possamos viver de acordo com a sua palavra e não seguir os ditados dos homens. Senhor Deus, firma-nos na verdade, pois a tua palavra é verdade. Senhor Deus, nos conduza, faça que de novo possamos nos apresentar para dar uma continuidade no estudo da sua palavra. Que a tua vontade seja feita acima de tudo. Suplicamos tudo isso, não como merecentes, mas confiamos no verbo amado de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado. Bom que vou. Nós vamos fazer um ajuste na nossa grelha. Vamos fazer um ajuste na nossa grelha. Vamos ter que inserir um tema amanhã. O tema de amanhã que vamos inserir é como conhecer a igreja verdadeira. Vamos fazer um ajuste. Então já ajuste-se. Convido você amanhã para estar aqui quando forem 17h30. 18 horas estamos a iniciar com um grande tema: como conhecer a igreja verdadeira. São muitas igrejas que existem. Como conhecer a igreja verdadeira? Amanhã é domingo, ninguém trabalha, ninguém vai à escola, todos são convidados para estarmos aqui. Os que nos acompanham também de forma virtual. Amanhã iremos falar como conhecer a igreja verdadeira. Não falte, conto consigo. Obrigado.